Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o sétimo encontro na nossa série sobre liberdade e fé. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que é muito importante na teologia cristã e às vezes muito mal entendido, e para isso, de novo, eu começo com uma pequena história. Conta-se que na Idade Média tinha um santo na França, Santo Eloy, que era também um monge e que era uma pessoa extremamente culta, era inclusive um dos grandes conselheiros do rei da sua época. E viajava muito, era extremamente ativo, hoje seria o que a gente chama de um professor universitário. Além disso, era um homem de uma vida muito ascética também, fazia muita penitência e ele era muito respeitado por todas essas coisas. Mas apesar de tudo isso, era também um homem de extrema humildade. E a lenda diz então que uma vez o demônio apareceu para ele e disse: eu desisto, eu não consigo fazer nada com você, por mais que eu tente te desviar do bom caminho, isso é impossível para mim. E o santo responde: mas nossa, eu estou tão surpreso com isso, porque eu sou uma pessoa a rigor tão fraca, tenho tantos defeitos, como é que você não consegue me tentar? E o demônio então diz: esse é justamente o problema, toda a sua cultura, a sua enfim, penitência, isso para mim não é problema nenhum, inclusive a sua grande fé, eu a rigor tenho fé também, eu sei que Deus existe. O problema é a sua humildade, a humildade é a barreira que me impede de chegar até a sua alma. Essa lenda, eu acho que ilustra para a gente muito bem o poder e a força dessa grande virtude que todos os santos chamam de mãe de todas as virtudes, rainha das virtudes, base de todas as virtudes, que é a virtude da humildade. E, no entanto, a gente usa essa palavra humildade, o seu oposto orgulho, hoje com tanta facilidade que muitas vezes a gente esquece realmente o que significa isso dentro da espiritualidade cristã. Vamos começar justamente pelo orgulho. Orgulho, em primeiro lugar, é diferente de egoísmo. O egoísmo, a rigor, é uma coisa infantil, é a gente simplesmente querer tudo pra gente, querer ter o melhor, buscar em tudo tirar vantagem. Isso é pessoa egoísta, só pensa nele mesmo. O orgulhoso é, na verdade, muito pior do que isso. O orgulhoso pode até se disfarçar de pessoa muito generosa, de pessoa muito piedosa, ou de pessoa justamente muito ascética, e, no entanto, lá dentro do coração dele, ele tem algo estragado, que às vezes o egoísta não tem. O que é essa corrupção do orgulho? É justamente pôr a gente mesmo como parâmetro de tudo. Eu sou o centro, o que eu penso, o que eu acho, a minha experiência, a minha opinião, são para mim, na minha vida, quando eu sou orgulhoso, o centro de tudo. Todo o resto roda ao redor disso, em torno disso. O orgulhoso, portanto, a rigor, não escuta ninguém, mesmo que ele finja que escute, no fundo ele sempre, de certa forma, goza dos outros um pouco, despreza os outros e julga os outros. Ele sabe mais, ele é melhor. A sua opinião, a sua visão, a sua experiência são sempre para ele enfim, o centro do mundo, o centro da vida. E por causa disso, claro, o orgulhoso, a gente, quando é orgulhoso, exige para si mesmo um papel especial, exige para si mesmo uma consideração especial, um respeito especial dos outros. Todos nós conhecemos isso, tanto nos outros como na gente mesmo, Essa atitude de orgulho, que é uma atitude também que se revela, por exemplo, em recusar-se a admitir alguma coisa, ter uma grande dificuldade em ver as próprias falhas, ter uma enorme dificuldade em perdoar, em me reconciliar com os outros, mais ainda em pedir perdão. O orgulhoso, obviamente, acha que ele, a rigor, não precisa de nada nem de ninguém, ele se basta a si mesmo. Ele é, enfim, a essência da sua própria vida. Ele não precisa nem dos outros, ele não precisa nem de Deus. E, portanto, ele automaticamente, nas atividades comuns da vida, se põe e exige dos outros que reconheçam isso num lugar especial. Se ele, por algum motivo, não consegue ter esse respeito, essa consideração especial dos outros, ele geralmente se faz de vítima. Então, a gente conhece isso da nossa própria experiência, A gente sempre, quando a gente se deixa levar pelo orgulho,
tem que achar para a gente um lugar especial, um lugar que chame a atenção dos outros. Quando não é por cima dos outros, então a gente se faz de vítima e se considera muito ofendido. A gente nunca está junto com os outros, a gente está sempre à parte, como alguém extremamente especial, que exige para si cuidados especiais. Por quê? Porque a gente acaba crendo, né, que a gente realmente é melhor do que os outros, ou que a gente realmente deve ser levado em consideração mais do que os outros. O orgulho, a gente vê, por isso mesmo, é uma espécie de teatro, vamos dizer assim. A gente acaba insistindo tanto nisso que às vezes a gente mesmo acaba crendo nisso, mas geralmente a gente sabe perfeitamente lá no fundo do nosso coração que a nossa atitude orgulhosa, ela é uma mentira, ela não é a verdade. A gente tenta convencer a gente mesmo e os outros daquilo, mas na verdade aquilo é um pouco ridículo. Isso é típico do orgulho. Os grandes mestres de espiritualidade dizem: o orgulhoso é sempre no fundo ridículo. Os outros riem dele, talvez não riem na frente dele porque ele vai ficar ofendido, mas riem nas costas dele. E a gente vê isso na gente mesmo. Quando a gente age de uma forma orgulhosa, a gente mesmo às vezes percebe o quanto de ridículo essa nossa ação tem, porque a gente está justamente tentando fazer um papel, vamos dizer assim, de teatro. Aquilo não é verdade, mas a gente faz toda uma situação complicadíssima para conseguir aquilo que a gente quer. Mesmo que a gente se apresente às vezes como muito santo, muito respeitável, enfim, né, muito pessoa muito especial, muito culta, ou o que seja, no fundo do coração a gente sabe que aquilo tudo é superficial, que aquilo tudo não é a verdade, que aquilo tudo não é realmente a realidade. O orgulhoso é, no fundo, incapaz de obedecer, como a gente dizia no nosso último encontro. Ele não escuta ninguém, muito menos obedece aos outros. E ele é pior ainda, e daí o grande mal do orgulho, incapaz de amar. O orgulho impede a gente de amar. Ele só consegue, de certa forma, usar os outros, ou só consegue olhar os outros de cima para baixo, mas realmente ter esse olhar de amor pelos outros, ou por Deus. Isso, o orgulho impede a gente disso. O orgulhoso é, nesse sentido, um sujeito paralisado, porque como ele acha que já sabe tudo, que já tem tudo, ele a rigor não precisa de mais nada. Ele não tem a humildade, por exemplo, de aprender uma coisa, por exemplo, de ouvir uma correção, por exemplo, de obedecer a uma certa instrução, por exemplo, de fazer parte junto com os outros de alguma atividade em comum. Ele sempre precisa ser especial. E no fim ele fica então sozinho, como a gente dizia no nosso primeiro encontro. O fim do orgulhoso é sempre a solidão, porque ele não consegue viver com ninguém e a rigor ninguém consegue viver com ele também. Obviamente que o cúmulo do orgulho, vamos dizer assim, é justamente o demônio, como na história do Santo Eloi. Ele é que rejeita completamente a Deus, rejeita completamente o amor, rejeita completamente ser perdoado ou pedir perdão e, portanto, né, cai numa situação que a rigor não tem conserto, não tem solução. E isso é o que justamente a gente deve evitar o mais possível na nossa vida. Ter falhas, ter pecados, cair enfim, né, em coisas ruins, isso é normal, isso é humano. O problema não é esse, o problema é justamente não ficar aí, o problema é justamente ter a humildade de reconhecer e de sair daquilo. Para isso a gente precisa, de alguma forma, a ajuda de Deus, obviamente, e a ajuda dos outros. E quando a gente faz isso constantemente, se levanta, volta atrás, tem essa humildade, a rigor, a falha, ela perde a importância. Mesmo falhas muito grandes. Quantos santos foram pecadores, enormes pecadores, mas se arrependeram. E esse pecado fica esquecido, o próprio Jesus diz isso constantemente no Evangelho. E outras pessoas não, talvez nem tenham feito muito errado, mas são tão orgulhosas que aquilo impede elas, paralisa a sua vida e elas acabam não conseguindo sair daquele círculo vicioso. Por quê? Por causa do seu orgulho, não por causa da sua falha, que a rigor pode ser até pequena. A gente chega então aqui
definição de humildade. O que é ser humilde? Muitas vezes a gente confunde, né, humildade com complexo de inferioridade, com falta de personalidade, com falsa modéstia. Eu sou tão humilde, não sei nada. Isso obviamente não tem nada de humildade, ao contrário, isso esconde geralmente, de novo, um orgulho. A gente quer ser especial, a gente não é junto com os outros. Humildade, a definição de Santa Teresa d'Ávila me parece a mais prática, é simplesmente ver, reconhecer e viver na verdade. Olhar aquilo que é a verdade, que é a realidade. Se a gente sabe fazer uma coisa bem, dizer, não, isso eu sei fazer bem, eu aprendi. Mas se alguém diz pra gente, então, nossa, você é a melhor pessoa do mundo. Não, isso não, provavelmente não. Tem muita gente que sabe fazer isso melhor do que eu. Eu aprendi com os outros, eu para saber isso precisei da ajuda dos outros. Esse reconhecimento daquilo que a gente tem de bom, mas também o reconhecimento de que a gente sozinho nem teria aquilo de bom, nem conseguiria manter aquilo. No fundo, é o reconhecimento, claro, de que a rigor, tudo que a gente tem de bom, a nossa própria existência, a gente deve a Deus. E aqui nesse mundo a gente deve tanto a tanta pessoa, a tantas pessoas que nos ajudaram. O humilde é, portanto, ao contrário do orgulhoso, uma pessoa natural, uma pessoa simples, não é complicada, não exige para si coisas especiais. Ele sabe o seu lugar, ele sabe o que ele tem de bom, ele sabe, inclusive, os seus talentos, as suas capacidades, e sabe também o que ele precisa melhorar, o que ele precisa reconhecer. Ele rapidamente reconhece as suas faltas, ele é capaz de pedir perdão, ele é capaz de perdoar, obviamente, porque ele sabe que ele precisa de perdão também. Ele vive com os outros, escutando, aprendendo, não julgando, sabendo que ele é o primeiro que precisa de misericórdia e, portanto, ele tem misericórdia com os outros também, reconhecendo as suas próprias falhas e, portanto, sendo tolerante e bondoso com as falhas dos outros também. É uma pessoa que não analisa os outros constantemente, senão que ama, simplesmente ama, dá de si, reconhece o bem que os outros têm, a beleza que os outros têm, as coisas que a gente pode aprender com os outros, sabe louvar os outros, nunca goza, nunca despreza, muito pelo contrário, está sempre atento a ver aquilo, a ver as coisas que os outros têm de bem. O orgulhoso, portanto, nem se faz especial, melhor do que os outros, nem se faz de vítima. Ele é simples, ele vê simplesmente a realidade. Se eu estou fazendo uma coisa, por exemplo, um trabalho, e alguém me corrige, eu realmente paro, penso, a pessoa tem razão, olha, puxa, muito obrigada pela correção, e vou adiante, não faço daquilo um escândalo ou um trauma. Vamos adiante, a vida é assim mesmo, todos nós temos que ser corrigidos, todos nós temos que aprender. Por outro lado, se alguma pessoa me diz, né, que eu fiz uma coisa falsa, errada, que eu não fiz, eu tenho a simplicidade também de dizer, não, aqui eu fiz direitinho, tá certo aqui, olha, vou continuar dessa forma. Essa autenticidade, essa simplicidade, esse reconhecer o meu lugar junto com todos os outros. Cada um de nós tem os seus talentos, os seus sofrimentos, enfim, né, as suas coisas boas, os seus lados ruins. Nós estamos todos juntos, nós todos somos irmãos. Obviamente aqui a fé então mostra o seu poder, a sua força. Por que nós somos irmãos e estamos juntos? Porque há um Criador, porque há um Pai, porque há um Deus. E reconhecer isso faz a gente viver muito mais consciente de quem a gente realmente é. A humildade, em lugar de alienar a gente, ao contrário, ela tira da gente o complexo de inferioridade ou de superioridade, ela me faz olhar para mim mesma realisticamente, ver o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que eu preciso melhorar, o que ao contrário eu posso me alegrar, sempre me dando conta de que no fundo, eu preciso de Deus, no fundo, eu venho de Deus, eu sou criatura de Deus, Ele é que me chama, Ele é que me abençoa, e portanto os outros são também, para mim, uma fonte de bênção. O humilde, como a gente já disse antes, ele pode até cair às vezes, né, em situações horríveis na vida, ou pode pecar muito fortemente, mas nada disso a rigor é para ele uma barreira, porque justamente ele tem essa humildade
de reconhecer o seu erro e de seguir adiante, de aceitar a mão do outro que ajuda, de aceitar a mão de Deus que perdoa, e ele vai adiante. A rigor, os santos são isso. O santo não é uma pessoa que nasceu santa mesmo, porque isso não existe, mas simplesmente a pessoa que tem a humildade, como a história do nosso Santo Eloi, de reconhecer que ele sozinho não consegue nada e que a rigor, o centro é Deus, não é ele mesmo. Portanto, a grande medida da humildade e do orgulho, a grande diferenciação que a gente faz entre a humildade e orgulho é justamente esse reconhecer o que é o centro. O centro não sou eu, também não é o outro. O humilde não quer dizer uma pessoa que precisa, né, fazer tudo que o outro diz. O outro vem, dá uma ordem, eu faço. O outro dá uma ordem ao contrário, eu faço. Não, isso não é ser humilde, isso é ser bobo. Humilde não quer dizer aquele que faz tudo que os outros pedem ou que os outros dizem. Humilde é aquele que reconhece a verdade das coisas, nele mesmo e também nos outros. Sabe distinguir muito bem a realidade também dos outros. Só não julga. Ele vê o defeito dos outros, mas não julga, não se põe acima daquilo. Mas ele vê, obviamente que ele vê, ele não é cego. Qual é o centro de tudo? Quem é o centro de tudo? É Deus. E Deus quer dizer o bem, a justiça, o amor, a misericórdia, o direito, as coisas corretamente feitas. O humilde é aquele que está constantemente direcionado nesse sentido, para si mesmo e para os outros. O que é aqui? O bem, o certo, o correto. É isso que deve estar acima de nós, é a isso que a gente deve se submeter. Essa verdadeira humildade me faz, portanto, muito mais veraz, muito mais autêntica, muito mais madura. Na verdade, a humildade é um sinal de maturidade, é um sinal de pessoas grandes. Acho que todos nós temos essa experiência. Pessoas realmente grandes, que fazem muita coisa boa, são sempre humildes. O orgulho, por outro lado, ele é sempre um disfarce para mesquinharia, para mediocridade. É porque a gente é mesquinho e medíocre que a gente, de certa forma, tem que fazer um teatro de ser muito grande. Quando a gente sabe que a gente realmente é grande ou faz uma coisa grande, a gente não precisa de fazer teatro. A gente reconhece perfeitamente o dom de Deus e a ajuda dos outros e o nosso próprio valor. O orgulho é sempre característica de mediocridade, na verdade. No fundo, a humildade faz a gente, então, se importar pouco com a gente mesmo. Não é mais importante o que o outro disse, deixou de dizer, se me ofendeu, se não me ofendeu, se me respeitou, se não me respeitou. Muito mais importante são as coisas em si. Isso é certo, não é certo, é direito, não é direito. Isso é verdadeiro, é bom, é misericordioso, é amoroso. É isso que a gente precisa reconhecer. Não importa tanto eu, ou os sentimentos, ou enfim, né, sensibilidades de cada um. A gente vê às vezes nas histórias dos santos que eles são capazes de ter às vezes atitudes extremamente humildes, e a gente às vezes fica pensando, nossa, isso é só coisa para santo, né? Ninguém consegue ter essa atitude, eu não consigo fazer isso não. Mas obviamente que não é assim. Primeiro, o santo é uma pessoa como todos nós, não é diferente de nós todos somos chamados a ser santos, e o santo é igualzinho a gente. E depois o santo aguenta certas coisas que parecem para a gente extraordinárias, não porque ele seja um masoquista que gosta de sofrer, mas justamente porque ele não está concentrado nessas coisas, ele não está concentrado em si mesmo, ele está concentrado em Deus e nas coisas boas e no amor dos outros. Portanto, as coisas que para a gente parecem horríveis, para ele perdem importância. Para terminar, só uma historinha sobre Santa Rosa de Lima, grande mística do Peru no século XVI. Santa Rosa cuidava muito dos pobres e dos doentes, e tinha um homem que gostava muito de provocar ela. E ela era uma pessoa que bebia muito, enfim, um homem muito problemático, um grande pecador, vamos dizer assim. E ela tinha muito carinho com ele, cuidava das feridas dele, e ele estava sempre provocando, sempre querendo de alguma forma irritar ela, e às vezes humilhava, inclusive. E ela levava aquilo tudo bem, às vezes com um sorriso, dava risada, e aquilo irritava ele. E uma vez ele disse, Rosa, mas eu não entendo por que você não se irrita, eu te provoco, eu te humilho, e você está sempre bem. Como é que você consegue ter essa, né, serenidade de alma? E ela diz, porque eu estou sempre apaixonada. Apaixonada? Como assim? Eu estou sempre a pessoa que está apaixonada, ela não liga para essas coisas pequenas. E ela pisca o olho para ele, né, e vai embora, e ele fica com aquilo na cabeça e pensa, o que tem agora? Que essa menina, tá vendo? A gente pensa que ela é muito pura, ela tem alguma coisa por aí, está sempre apaixonada, quem será isso? E ele vai atrás dela e encontra ela, então, numa hora lá do dia, rezando na capela, e vê, ela era muito bonita, de Santa Rosa, por isso o nome Rosa, a rigor, não é o
mas ela era chamada de Rosa. E ela tem uma alegria tão grande, ele vê no rosto dela ali na capela, e ele entende então por quem ela está apaixonada, e ela diz então, né, o amor de Deus é tão grande para mim, que sou tão pequena, que sou tão pobre, mas ele é tão bom para mim, eu amo a Deus tanto, que essas coisas que o Senhor diz, isso perde importância, para mim não quer dizer nada. E para todos nós, para o Senhor também não deve querer dizer nada. A gente não vive para, né, ficar cheio de sensibilidades e problemas, mas para justamente olhar a verdade de Deus, a verdade nossa, a verdade do mundo, a verdade dos outros, e isso faz a gente então conseguir ser aberto justamente para Deus. Um grande abraço para todos, vamos pedir a Deus essa graça, né, da verdadeira humildade, e até o nosso próximo encontro.